coorte de pacientes com diabetes mellitus tipo 1? Boa tarde, pessoal. Eu sou estudante do terceiro ano de medicina da Universidade de Marília. Como o doutor falou, eu vou apresentar para vocês um trabalho sobre a intervenção multidisciplinar e o perfil lipídico em um estudo de coorte em pacientes com diabetes mellitus tipo 1. Aqui é uma agenda da apresentação. Começar com a introdução, contextualizando um pouco sobre a doença e sobre as alterações lipídicas que esses pacientes sofrem. A diabetes mellitus tipo 1 é uma doença crônica e autoimune, na qual a destruição das células beta-pancreáticas e também aumenta as chances dos pacientes terem uma dislipidemia e um risco cardiovascular aumentado também. Essa deficiência em insulina causada pela destruição das células beta, elas interferem diretamente no metabolismo lipídico dos pacientes, favorecendo tanto a lipólise periférica, aumenta a produção de VLDL no hepático dos pacientes, como também diminui a depuração de glicerídeos de cada paciente. No que isso impacta no paciente? Isso causa a elevação do VLDL dos pacientes, a redução do LDL de colesterol de cada dos pacientes, como também aumenta o número de triglicerídeos dos pacientes. Estudos internacionais já indicam que esses pacientes têm um terço dos pacientes jovens que já possuem dislipidemia, mesmo interferindo o peso não altera em nada, eles já possuem a dislipidemia. Aqui a gente já sabe que os pacientes com diabetes mellitus tipo 1 tem um risco aumentado de doença cardiovascular. Aqui indica que, em relação ao risco, os fatores que mais interferem. A gente pode ver que nos primeiros anos, o que mais interfere é a hemoglobina glicada. Mas com o passar dos anos, a LDL vai ganhando cada vez mais importância sobre esse risco cardiovascular dos pacientes. O que mostra a importância de fazer um controle desse índice sobre os pacientes. Como a gente vai definir essas metas de colesterol em relação ao risco cardiovascular? Primeiro, a gente tenta fazer uma prevenção desses eventos cardiovasculares. Aí, a gente tenta, em seguida, a gente faz uma estratificação e a classificação dos pacientes em relação ao risco do paciente de doenças cardiovasculares, para assim a gente conseguir definir metas para cada paciente de acordo com o risco que o paciente apresenta em relação à doença. Como a gente classifica e define esses pacientes no seu risco? A gente vê as doenças cardiovasculares já estabelecidas no paciente, um histórico de infarto, a gente vê algumas outras comorbidades do paciente, tem histórico familiar da doença, tem alguma doença renal grave no paciente, a gente faz monitoramento do LDL para classificar, como a gente vê outras múltiplas condições de saúde. Classificando os pacientes, a gente começa com risco moderado. A gente tenta manter as metas do paciente abaixo de 100 mg por decilitro de LDL. Classificando os pacientes com alto risco, a gente tenta manter as metas desse paciente abaixo dos 70 mg por decilitro. Classificando o risco do paciente como muito alto, a gente tenta manter as metas abaixo de 55 mg por decilitro. Agora, seguindo as diretrizes nacionais e internacionais, vamos falar um pouquinho sobre os outros metas lipídicos. Como o LDL e o colesterol, a gente tenta manter acima de 42 mg por decilitro, os glicerídeos abaixo de 150 mg por decilitro, e o colesterol não HDL a gente tenta manter abaixo de 130 mg por decilitro, de acordo com a SPED de 2022. E o LDL já foi comentado. Qual é o objetivo? Qual é o propósito do nosso estudo? A gente vai analisar o efeito dessa exposição a uma intervenção interdisciplinar e o perfil lipídico das crianças, adolescentes e jovens com LM1 no nosso ambulatório. Qual foi a metodologia e o método utilizado e qual foi essa intervenção que a gente fez interdisciplinar? Foi um estudo de coorte de segmento curto, analisado de 4 a 20 meses, com pacientes que tiveram um diagnóstico de 3 a 26 anos, que possuem 97 pessoas com a idade de 2 a 27 anos. Onde foi realizado esse estudo? Foi realizado no ambulatório do nosso Centro Interdisciplinar de Diabetes da Universidade de Marília,
que teve os dados foram coletados de 22 a 2023, na qual teve aprovação de ética do Comitê de Ética e Pesquisa da Unimark. A análise estatística foi utilizada para comparar o momento inicial e o momento final, foi utilizado o teste de T excludente variável, para fazer análise entre o tempo de segmento, a variação do tempo de segmento, foi utilizada a nova mista de medidas repetidas, e os dados foram analisados pelos softwares Jamovi, com um nível de significância de 5%. Como que foi essa intervenção médica? A intervenção interdisciplinar. A parte médica fez essa intervenção medicamentosa e controle das complicações de cada paciente. A parte da farmácia fazia a orientação para o paciente, como administrar, como fazer a aplicação da insulina. A parte da educação física, fazia orientação sobre atividade física, estimulava, fazia controle sobre o condicionamento físico de cada paciente. A área da nutrição, fazia esse controle nutricional, controle de peso, ver a composição corporal, como também ensinava como fazer essa contagem de carboidratos. A psicologia ia fazendo um monitoramento da qualidade de vida do paciente, se está tendo fazia o rastreio, se estava tendo algum desordem psiquiátrico, e ajudava a pessoa a entender a doença, a se aceitar a doença, que é uma complicação que acontece, principalmente em jovens, que não conseguem aceitar essa doença. E essa foi a intervenção. Qual foi os resultados, os principais achados que a gente teve nesse estudo? Aqui foi a característica da nossa amostra, em relação à idade, sexo, tempo de diagnóstico, a hemoglobina glicada dos pacientes, o método de administração da insulina e também o tempo de segmento desses pacientes. Aqui a gente pode ver, em relação ao tempo de diagnóstico do paciente, em sua maioria tinha de 2 a 5 anos. Aqui, em relação ao estado nutricional, crianças abaixo de 19 anos foram usados Z-score e adultos acima de 18 anos foi usada a classificação AB, em que a sua maioria foi encontrada que são eutróficos. E em relação à hemoglobina glicada, a maioria dos pacientes estava entre 8 a 10%. Em relação ao perfil lipídico, a gente conseguiu encontrar um efeito significativo dessa intervenção interdisciplinar em relação ao colesterol total, glicerídeos e LDL. Em relação ao HDL, não teve uma alteração tão significativa. Aqui na tabela 1, a gente pode ver em relação ao tempo de segmento e a idade dos pacientes, na qual o tempo de segmento variou de 4 a 20 meses e com média de 12 meses. E em relação à idade dos pacientes, tinham de 2 a 27 anos, com média de 14,2 anos. Aqui a gente pode ver todas as variáveis em relação ao sexo, idade, tempo de diagnóstico, estado nutricional, método de administração de insulina, a hemoglobina glicada e tempo de segmento. A maioria dos pacientes era do sexo feminino, tinha 2 a 5 anos de diagnóstico, o estado nutricional era eutrófico, o método de administração de insulina era múltiplas doses de insulina por dia, a glicada estava entre 8 a 10%, o tempo de segmento maior de 12 meses. Aqui, a tabela 3, a gente consegue analisar o perfil lipídico em relação ao tempo inicial e final, analisando o desvio padrão, a média e também o intervalo de confiança de 95% em relação à nossa amostra de 97 pacientes. Aqui, a gente pode ver o efeito significativo dessa intervenção no colesterol total, triglicéridos e LDL com relação aos valores, mas por mais que não tenha um efeito tão significativo no HDL, ajuda a manter esses valores dentro dos adequados. Em relação a tempo de segmento, não foi verificado um efeito tão significativo de acordo com a nova de medidas repetitivas. Essa variação foi descrita pelo médio intervalo e não teve verificação significativa de HDL. Qual foi a conclusão que a gente chegou sobre a diabetes tipo 1 e essa intervenção interdisciplinar? A gente chegou à conclusão que essa exposição é eficaz para a redução do colesterol total, dos glicerídeos e do HDL e do triglicerídeos,
Porém, no HDL, por mais que não tenha um significativo aumento significativo, é importante ter ajuda a manter dentro dos valores adequados, né? Qual que é o impacto clínico? Isso é importante para reduzir os valores dos pacientes, o risco de possuir a dislipidemia, como também diminuir o risco cardiovascular desses pacientes com diabetes mellitus tipo 1. Qual que é a perspectiva que a gente tem? Essas abordagens, essas intervenções interdisciplinares estejam cada vez mais dentro do atendimento e tratamento dos pacientes, conseguindo melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Aqui eu queria fazer um agradecimento especial à nossa ambulatória interdisciplinar de diabetes da Unimar, que faz um tratamento muito bonito, faz um trabalho muito bonito, tenta ajudar a vida do paciente, qualidade da vida do paciente, faz várias ações sociais com os pacientes, melhorando não só a vida do paciente, mas também a vida da família como um todo. As famílias acabam precisando, acabam fazendo projetos sociais para ajuda como um todo e a tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes com diabetes mellitus tipo 1. Foi isso, pessoal. Muito obrigado.